Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos matemáticos pré-platônicos. Os gregos derrotaram definitivamente os persas em 480 a.C., quando Xerxes I perdeu lá na Batalha de Salamina. Isso fez com que começasse na Grécia um período de paz, que foi especialmente bom para Atenas, que se tornou forte e rica. O auge da democracia ateniense se deu com Péricles. Justamente o fato de Atenas ter se tornado forte e rica causou a Guerra do Peloponeso, quando Esparta não gostou da situação lá daquela outra cidade-estado, Atenas. A Guerra do Peloponeso começou em 431 a.C. É importante, em termos de matemática, colocar aqui a fundação da Academia de Platão, que se deu lá em 384 a.C. Nós costumamos dividir a história da matemática na Grécia em alguns períodos, e um dos períodos é esse, que começa lá com a paz, após a vitória em cima dos persas, e vai até a Academia de Platão. E é isso que eu vou falar nesta aula. É importante dar uma olhada aqui no mapa. Naquela época, bom, aqui está a Grécia. Havia colônias gregas aqui na Jônia, atual Turquia, e aqui na Magna Grécia, atual Itália. Os matemáticos que eu vou falar são esses daqui. Então, são os nomes mais importantes que apareceram desde o período de paz até ali a fundação da Academia de Platão. Antes de entrar e falar sobre cada um deles, vou dar uma passada geral nos problemas que essencialmente todos eles tentaram resolver. O primeiro problema bem famoso desse tempo é o da quadratura do círculo. Aqui eu tenho um círculo de raio 1. Isso faz com que a sua área seja π. A pergunta é: como desenhar, usando régua e compasso, um quadrado que tenha essa mesma área? Ou seja, como é que se desenha esse lado, que mede raiz quadrada de π? Aqui, um problema bem famoso. Outro, o da trissecção do ângulo. Como é que se faz, usando apenas régua e compasso, para se dividir um ângulo em 3 partes iguais? Outro problema é o da duplicação do cubo. Aqui eu tenho um cubo de volume 1. Eu quero construir um cubo de volume 2. Para isso, eu tenho que ser capaz de construir com régua e compasso uma aresta de tamanho raiz cúbica de 2. Todos esses problemas deveriam ser resolvidos com o uso de régua e compasso, e existem detalhes técnicos adicionais, mas esses detalhes eu deixo para aulas específicas sobre o assunto. Para esta aula já está suficiente saber que o objetivo era fazer isso aqui com o uso de régua e compasso, e tem umas regrinhas a mais. O problema da duplicação do cubo está relacionado à Guerra do Peloponeso. Logo no início da guerra, Péricles teve uma ideia. Toda a população de Atenas ficou dentro da cidade, que tinha um muro por fora. Ela ficou isolada por lá.
Era uma maneira de tentar defender as pessoas dos ataques dos espartanos. Só que essas pessoas todas juntas ali, num ambiente que ficou insalubre, deu origem a uma peste que matou 1/4 da população. Logo no início da Guerra do Peloponeso, 1/4 dos atenienses morreram de peste. Eles pediram ajuda aos deuses. Existia na ilha de Delfos um templo para o deus Apolo. E esse templo tinha um cubo dentro desse local. Era um cubo sagrado. Para ganhar aí um benefício dos deuses e acabar com a peste lá em Atenas, foi sugerido que o volume desse cubo fosse dobrado. Bom, para se dobrar o cubo, se precisa construir aquela tal da aresta de tamanho raiz cúbica de 2. Construção essa feita com régua e compasso. Então, essa aí é a origem do problema da duplicação do cubo. Em certo sentido, tentar aí ganhar um mimo dos deuses para acabar com a peste. Vou falar aqui do primeiro que aparece na lista, o Anaxágoras. O Anaxágoras era lá da Jônia. Na Jônia, desde os tempos de Tales de Mileto é de 600 a.C., surgiram explicações não mitológicas para alguns eventos. Anaxágoras, e essencialmente todos esses outros, aproveitaram aquele período de paz que começou para viajar para Atenas. Vou colocar aqui número 1, porque eu estou falando do Anaxágoras. Chegou lá o Anaxágoras e contou o seguinte para os atenienses. Olha só, o Sol não é uma divindade, ele é uma pedra incandescente. Os atenienses, que eram totalmente ligados à mitologia, não aceitaram essa história de que o Sol não era uma divindade e Anaxágoras foi preso. Na cadeia, sem muito o que fazer, Anaxágoras foi a primeira pessoa a se propor a resolver esse problema. Foi ele quem pensou, enquanto estava preso, nessa história. Puxa, como é que será que se desenha um quadrado que tenha área π? Ou seja, como é que eu desenho, usando régua e compasso, esse lado que vale raiz quadrada de π? Anaxágoras foi o primeiro a pensar no problema, ou pelo menos é o mais antigo nome que está associado a esse problema. Se alguém pensou antes dele, foi alguém que se perdeu aí na história. Então esse foi o Anaxágoras. Vou para o Hípias de Elis. Elis ficava na Grécia mesmo. O Hípias foi um sofista. Deixa eu colocar aqui 2, porque eu estou falando do Hípias. Ele foi um sofista. O que é isso? Era período de democracia. E era fundamental que um cidadão fosse capaz de ganhar um debate público. Sofistas eram pessoas que cobravam para ensinar a arte da oratória. Eles ensinavam para as pessoas como é que se ganha um debate público. Isso era o que de mais importante fazia um sofista, mas eles também faziam outras coisas. Dar aula daquilo que alguém pagasse para eles. Hípias dava aula de um monte de coisas. Isso incluía matemática. Hípias de Elis
foi o sofista que mais ganhou dinheiro. Quando você olha para esse cara aqui, tem que imaginar uma pessoa bem vaidosa, vestida com umas roupas persas bem caras. Ele era um homem culto, tendo em vista que dava aula de um monte de coisas. E também foi bastante ganancioso. Bom, em termos de matemática, Hípias entrou para a história pelo seguinte fato. Nessa época, a matemática só tinha duas curvas, retas e círculos. Hípias inventou a terceira curva a ser utilizada na matemática, a quadratriz. Esta curva aqui. Quadratriz é o nome que ela recebeu depois. Para o Hípias, ela foi uma curva que ele utilizou na tentativa de resolver o problema da trissecção do ângulo. Usando as nossas ferramentas modernas, esta curva aqui, ó, tem a equação y igual a x cotangente de πx sobre 2. É claro que o autor original, Hípias, não pensava dessa maneira aqui. Então esse foi esse cara aí. 3. O Demócrito de Abdera. Abdera ficava por aqui assim, na atual Bulgária. Demócrito, você já conhece ele da química. O professor dele, Leucipo, foi o cara quem teve a ideia do átomo. E Demócrito foi o cara que espalhou essa ideia. Demócrito herdou uma herança muito grande e foi uma pessoa que viajou muito. Viajou para Atenas, para o Egito, para a Babilônia e adquiriu muito conhecimento. Essencialmente, hoje, ele não é tão conhecido porque, é o que se conta, Platão, que foi seu arqui-inimigo, mandou queimar todos os livros de Demócrito. Mas o que se atribui a ele é o número 3. Vou colocar aqui, ó. 3, o Demócrito. É isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma pirâmide. O volume da pirâmide também vale para o cone. É 1/3 da área da base vezes a altura. Os egípcios já sabiam isso muito antes, mas se atribui a demonstração desse fato ao Demócrito. Esse foi o 3, 4 é o Zenão. Eleia ficava na Magna Grécia. Zenão foi um aluno do Parmênides, bem conhecido lá da filosofia. O Zenão tem o seu nome associado aos paradoxos do movimento. Aquele, por exemplo, do Aquiles e a tartaruga. Então ele é de uma linha de pensamento diferente. Zenão não estava bem ligado a esses problemas aqui. Ele é mais associado aos paradoxos do movimento. Isso aqui eu conto em uma aula em específico. Então Zenão foi um daqueles caras que aproveitou a paz para dar uma passada lá em Atenas e divulgar as suas ideias. Ele conversou com Sócrates, por exemplo. O Zenão. Vejamos os 5. Hipócrates de Quios. Quios é uma ilha. Por aqui assim. Ele é o 5. O Hipócrates é assim, ó. Foi um cara que perdeu todas as suas coisas. Ou em um ataque pirata, ou ele foi um péssimo negociante. Não se sabe o que aconteceu. Foi uma coisa ou outra. Ele tinha todos os seus bens
todas as suas mercadorias e ou elas foram roubadas por piratas ou ele perdeu porque não soube administrar. Pessoa pobre, sem um tostão no bolso, foi para Atenas ganhar dinheiro como professor de matemática. E foi um grande geômetra. Ele é o número 5. Hipócrates entrou para a história como sendo a primeira pessoa a encontrar o valor exato de áreas curvas. Vale o seguinte, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui está o ponto médio da hipotenusa, a partir desse ponto médio eu construo esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui. E a partir dos pontos médios dos catetos, eu construo esses outros círculos. De maneira que aparecem essas áreas aqui. Vale que a soma dessas duas áreas vermelhas é a área do triângulo. Hipócrates usou esse resultado aqui porque ele estava tentando resolver o problema da quadratura do círculo. Hipócrates também fez isso aqui, ó. Hipócrates de Quios, número 5. Aqui eu tenho dois círculos, raio R, área A, área A. Hipócrates de Quios demonstrou que o raio grande está para o raio pequeno ao quadrado, assim como a área grande está para a área pequena. Então esse foi um cara, um grande geômetra do seu tempo, que utilizou a geometria para recompor as suas finanças. Número 6, Teodoro de Cirene. Cirene fica aqui assim, na atual Líbia. Teodoro de Cirene foi amigo do Platão, foi esse cara aqui, um dos principais a ensinar matemática para Platão, e ele demonstrou que, por exemplo, deixa eu pegar o número dele, é o número 6, Teodoro de Cirene. Ele demonstrou que, por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 17 são números irracionais. Provavelmente, ele fez uso dessa figura aqui. Nós começamos com um triângulo retângulo de catetos que medem 1 e vamos construindo toda essa sequência aqui. A exceção aí da raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, as hipotenusas que aparecem são números irracionais. Teodoro demonstrou que são de fato números irracionais. E número 7, Arquitas de Tarento. Isso aí ficava... Tarento é na Magna Grécia. Foi um pitagórico. Então ele era da escola do Pitágoras. Claro que nessa época Pitágoras já estava morto há muito tempo, mas a escola se mantinha. Em Tarento existia uma regra. O governante só podia ficar por 1 ano, mas Arquitas foi tão bom governante e general das tropas de sua cidade que ele ficou no governo por 7 anos. Então ele foi aí politicamente muito importante no seu tempo. É famoso pelo bem-estar que proporcionou a crianças. Ele considerava que matemática era importante no ensino de crianças. Arquitas deu uma solução
que não envolvia o uso de régua e compasso para o problema da duplicação do cubo. E para isso ele utilizou esta curva, que se chama curva de Arquitas. Ela é obtida a partir da intersecção de um toro com um cilindro. Então aqui, ó, nós temos um general que era governante de uma cidade, que era matemático. Ele também é famoso pelo seguinte: houve em algum momento, aqui ó, na atual Sicília, um tirano chamado Dionísio II. Platão, que estava lá na ilha, foi preso por esse ditador. Arquitas foi quem salvou Platão. Arquitas mandou um barco lá para a Sicília. Esse barco pegou escondido o Platão e assim o Platão conseguiu escapar ali da prisão. Arquitas e Platão foram muito amigos. Arquitas ensinou matemática para Platão. Teodoro e Arquitas foram pessoas que ensinaram matemática para o Platão. Mais tarde surge a Academia de Platão, só que isso aqui é algo que eu conto em outra aula. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, o que acontece agora com Platão, um matemático. E é isso daí.